terça-feira. Hoje nós estamos mais uma vez com a disciplina de matemática. Na semana passada nós falamos sobre tabelas. Agora nós vamos ver tabelas e gráficos. E é muito fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos começar as nossas explicações e atividades do dia. Gráficos. Para saber o público semanal que frequenta uma sala de cinema, Murilo anotou a quantidade diária de poltronas vazias durante uma semana. Então, vocês vão observar que na segunda-feira haviam 40 poltronas vazias. Na terça-feira, 48, quarta-feira, 18, quinta-feira, 25, sexta-feira, 28, sábado, 18 e domingo, 15. A fim de obter uma visualização e uma compreensão mais rápida, Murilo organizou os dados em um gráfico de barras. Então, ele fez esse gráfico representando os dias da semana e a quantidade de poltronas vazias. Como nós podemos observar, na terça-feira foi o dia em que teve mais poltronas vazias e no domingo o dia que teve menos poltrona vazia, ou seja, na terça-feira foram poucas pessoas ao cinema e no domingo foram muitas pessoas. Com base nos registros de Murilo, concluímos que a maior quantidade de poltronas vazias nessa semana ocorreu na terça-feira. Número 1, quantas poltronas estavam vazias? Vocês vão olhar no gráfico e na tabela e colocar na segunda-feira, na sexta-feira, na quarta-feira e no domingo, tá bom? No número 2, em qual dia dessa semana ocorreu a maior frequência de pessoas? Para saber a maior frequência, eu vou olhar no meu gráfico qual foi o dia que teve menos poltronas vazias. Vocês vão colocar o dia da semana aí para mim, tá bom? Depois vocês podem estar lendo esse texto do Vamos ao Cinema. E agora nós vamos passar para a próxima página, que é a página 104, nas atividades. Número 1. Cristina trabalha em um projeto de adoção de animais. Ela registrou em um gráfico de barras verticais a quantidade mensal de animais adotados de agosto a dezembro de 2017. Então, como vocês podem observar aqui no gráfico, nós temos a quantidade de adoções e os meses de agosto a dezembro. Em agosto, 25 adoções, setembro, 30, outubro, 28, novembro, 50 e dezembro, 32. Olhando esse gráfico, vocês vão responder as perguntas abaixo. Quantos animais foram adotados em agosto, setembro e dezembro? Letra B. Em qual dos meses apresentados ocorreram mais de 40 adoções? Vocês vão olhar e vão olhar ali no gráfico qual mês que teve mais de 40 adoções e vão escrever o nome do mês. Letra C. Foram adotados mais animais em agosto ou em outubro? Olhando o gráfico, vocês vão responder para mim. Colocou aqui, agora vocês vão ver quantos animais a mais. Vocês vão pegar a quantidade do mês de outubro e a quantidade do mês de agosto. Outubro, 28 e agosto, 25. Então, vocês vão fazer essa subtração. 28 menos 25 e botar o resultado e responder quantas adoções ocorreram a mais. Vamos para a próxima página. Número 2, na página 105. O gráfico de barras horizontal a seguir apresenta a quantidade de gols marcados por algumas seleções na Copa do Mundo de Futebol de 2014. Então, nós temos as seleções da França, Brasil, Colômbia, Holanda e Alemanha. França, 10 gols, Brasil, 11, Colômbia, 12, Holanda, 15 e Alemanha, 18. Agora, vocês observando o gráfico vão responder as questões. Letra A. Das seleções citadas no gráfico, qual marcou a maior quantidade de gols? Escrevam o nome da seleção. E a menor quantidade de gols?
Letra B. Quantos gols foram marcados pela seleção da Alemanha, da Colômbia, do Brasil e da Holanda? Então, é a interpretação de gráfico. Só olhar e colocar igual está no gráfico o número. C. A seleção de que país marcou um gol a menos do que a seleção do Brasil? Então, no Brasil, ele marcou 11 gols. Qual foi a seleção que marcou um a menos? Aí vocês vão olhar no gráfico e colocar. Na letra D, vocês vão ter que fazer uma adição, porque está perguntando quantos gols as 5 seleções marcaram ao todo. Então, vocês vão somar 10, mais 11, mais 12, mais 15, mais 18 e achar o resultado para mim e colocar a resposta. Vamos para a página 106 agora. Questão número 3. Observe no quadro o tempo gasto em minutos por alguns alunos para irem de casa até a escola. Adélia, 42 minutos, Jonas, 48 minutos, Mara, 26 minutos, Cláudia, 34 minutos e Caio, 12 minutos. De acordo com essas informações do quadro, complete o gráfico. Para isso, pinte cada coluna de uma cor e preencha a legenda com a cor e o nome do aluno correspondente. Então, ó, aqui a tia já fez mais ou menos, só que vocês vão pintar com capricho, tá? É porque o pincel aqui da plataforma digital, a tia não tem um acesso bom igual o lápis de cor que a gente usa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar a primeira coluna do gráfico de vermelho, a segunda de amarelo, a terceira de azul, a quarta de verde e a quinta de marrom. E vocês vão olhar. Quem fez 42 minutos? Aí vocês vão olhar lá na tabela e vão ver que foi a Adélia. Então, aqui vocês vão pintar de vermelho e vão escrever Adélia. Depois vocês vão olhar. Quem fez 26 minutos? Aí vocês vão colocar o nome da criança que fez 26 minutos. Depois a que fez 48, 34 e 12, tá bom? Prestem bem atenção, porque a cor que tá aqui vai ser a mesma daqui, mas tem que ser o nome da criança com o tempo adequado. Depois que vocês pintarem bonitinho, colocar o nome dos alunos, vocês vão para a próxima questão. Na letra B. Escreva o nome dos alunos cujo tempo gasto nesse trajeto é maior do que meia hora. Vocês vão olhar. Quais das crianças que fizeram mais de 30 minutos para chegar na escola? Vai ter mais de uma, então vocês vão escrever o nome delas aqui. Depois, vocês vão olhar e ver quais foram os alunos que fizeram maior do que 40 minutos e menor do que uma hora. Tem 2 alunos aí que fizeram na base do 40, um pouquinho a mais. Vocês vão colocar o nome deles aqui. E no último, os alunos maior do que 10 minutos e menor do que meia hora. Então, os alunos que fizeram menos de 30 minutos, vocês vão escrever o nome aqui, tá bom? Vamos para a página 107. Número 4. Leia as informações a respeito da preferência esportiva dos alunos do professor Márcio. Basquetebol recebeu mais votos do que o futebol. Futebol recebeu 18 votos. Natação recebeu menos votos do que o basquetebol. Voleibol recebeu 6 votos a menos do que o futebol. De acordo com as informações, complete o gráfico e determine a quantidade de alunos que preferem determinado esporte. Então, nós temos aqui o futebol, que foi 18, a quantidade de votos. Está falando para nós, primeiramente, que o basquetebol recebeu mais votos do que o futebol. Depois, está falando que a natação recebeu menos votos do que o basquetebol. E o voleibol recebeu 6 votos a menos do que o futebol. Então, vamos lá. Se o futebol teve 18, aqui nós vamos escrever voleibol, tá? A tia colocou a letra V aqui para representar, vocês vão escrever direitinho, voleibol. 19 vai ser natação e, por último, basquetebol. Vocês vão escrever o nome bonitinho. Depois que vocês escreverem o nome, aí vocês vão completar
sozinhos a parte de baixo, tá? Então, eu já ajudei com os nomes, agora vocês vão completar para mim. Quantos alunos escolheram o basquetebol, futebol, o voleibol e a natação, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão responder a letra B. Qual é o esporte preferido dos alunos? Qual foi o esporte que recebeu mais votos? Aí vocês vão colocar aí. Quantos votos esse esporte recebeu? Aí coloca aqui também. Letra C. Quantos alunos participaram da pesquisa? Aí vocês vão ter que fazer uma soma. 18 mais 12, mais 19, mais 50 e colocar o resultado aqui para mim, tá bom? Tá facinho, interpretação de gráfico é fácil, só prestar atenção. Vamos para a próxima questão, questão número 5, na página 108. Observe na imagem a temperatura máxima prevista em algumas capitais brasileiras para o dia 9 de agosto de 2019. Então, nós temos aqui um gráfico de temperaturas nas cidades de Fortaleza, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. No primeiro, está um pouquinho acima de 30 graus. Curitiba está um pouquinho para baixo de 20 graus. São Paulo está um pouquinho para cima de 20. E Porto Alegre está um pouquinho para baixo de 15. Então, vocês vão observar bem, tá? Contando os pontinhos. Depois que vocês observarem, vocês vão responder as questões. Em qual das capitais brasileiras a temperatura máxima prevista foi 18 graus? Vocês vão olhar no gráfico e escrever o nome. E 13 graus, qual foi a capital que marcou? Para qual das capitais brasileiras apresentadas a temperatura máxima prevista foi maior? Desse gráfico de temperatura, qual foi a capital que estava lá em cima a temperatura? Vocês vão escrever para mim, tá bom? Letra C. A temperatura máxima prevista para São Paulo foi quantos graus Celsius maior do que a temperatura máxima prevista para Curitiba? São Paulo teve mais graus do que Curitiba. São Paulo teve 21 e Curitiba teve 18. Vocês vão fazer essa subtração. 21 menos 18 e achar o resultado e responder a pergunta. Agora vamos para a página 109. O professor de Educação Física mediu e anotou em um quadro a massa de alguns de seus alunos. Geralda, 42 kg, Pedro, 40 kg, Jean, 49 kg, Marta, 50 kg e Clóvis, 43 kg. Os dados que o professor anotou foram organizados em um gráfico. Marque com o X o gráfico obtido. Então, nós temos dois gráficos aí embaixo. Vocês vão prestar bastante atenção nas informações, porque tem um que tem uma pegadinha, tá bom, turma? Então, preste bastante atenção no nome da criança, na quilograma e ver se está correspondente. E vocês vão marcar o X no gráfico adequado. A página 110 e a página 111 nós não iremos fazer pelo mesmo motivo, porque nós não estamos na sala de aula e isso teria que ser uma pesquisa na turma, tá bom? Mas só que agora nós vamos para as mais atividades na página 177. Na página 177, na questão número 3, nós vamos observar o gráfico da quantidade de medalhistas de ouro em alguns estados na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, vamos observar o gráfico. Em Minas Gerais, 125 medalhas, 81 em São Paulo, 46 no Rio Grande do Sul, 45 no Paraná e 40 em Santa Catarina. Letra A. Quantos foram os medalhistas de ouro no estado do Rio Grande do Sul? Vocês vão olhar no gráfico e completar. Em 2016, qual foi a quantidade de medalhistas de ouro dos estados do Paraná e de Santa Catarina juntos? Então, vocês vão somar e vão achar o resultado aqui da adição. Questão 4. Uma escola vai presentear por sorteio um dos alunos com uma coleção de livros. Vão participar do sorteio 125 meninos e 139 meninas. Letra A.
a chance de um menino ser sorteado é igual, maior ou menor do que a chance de uma menina? Vocês vão olhar. Quem tem mais? São meninos ou são meninas? E vocês vão colocar. Se é igual, maior ou menor a chance de sair um menino. Letra B. Luísa e Cristiano estão entre os alunos que participarão do sorteio. A chance de Luísa ser sorteada é igual, maior ou menor do que a chance de Cristiano? Então, é a Luísa e o Cristiano. Qual é a chance dos dois? É igual, maior ou menor? Página 178, questão número 5. A tabela abaixo apresenta a quantidade de pessoas que compareceram a uma peça de teatro durante alguns dias de uma semana. Então, na quinta-feira foram 145 pessoas, sexta-feira 120, sábado 346, domingo 293. Olhando a tabela, em qual dia dessa semana houve o maior público? Vocês vão colocar o menor público também. Letra B. Na quinta-feira, quantas pessoas a mais compareceram à peça de teatro em relação à sexta-feira? Então, na quinta-feira foram 145 e na sexta 120. Vocês vão fazer uma subtração e descobrir o resultado. Letra C. Ao todo, quantas pessoas compareceram no sábado e no domingo à peça de teatro? Agora é uma adição. O número de sábado e o número de domingo. E vocês vão achar o resultado. Letra D. Complete o esquema e determine a quantidade total de pessoas que comparece à peça de teatro na semana. Então, 145 de quinta, 120 de sexta, 346 de sábado e vocês vão completar com o número do domingo, 246. Depois vocês vão fazer uma conta aqui, esses dois, botar o resultado, esses dois e botar o resultado. E depois vocês vão somar e vão ver quantas pessoas compareceram ao todo, tá bom, turma? Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia. Grande beijo, até amanhã com a disciplina de ciências.